Deus vai salvar-nos, Ele deve fazê-lo de um modo que combine ou se ajuste a Ele mesmo. Se Deus vai dar-nos salvação, Ele não pode dar-nos de maneira que contrarie sua natureza, seu método e sua maneira. Somos pecadores, cheios de transgressões e, por isso, não temos nenhuma noção de justiça. Se quiséssemos ser salvos, provavelmente usaríamos todos os meios possíveis, quer retos ou tortuosos, bons ou maus. Trataríamos 1001 maneiras para sermos salvos. Desde que sejamos salvos de alguma maneira, isto já nos basta. Não nos preocupamos se o procedimento é adequado ou se o método está certo. Desde que sejamos salvos, estamos satisfeitos. Nem mesmo atentamos de onde vem a salvação e se está ou não certa. Nesse sentido, somos ladrões? O que preocupa um ladrão é conseguir dinheiro. Ele não se preocupa de onde o dinheiro vem. Desde que ganhe dinheiro, fica satisfeito. Ele não tem o conceito do certo e do errado, ele não tem o conceito de justiça e de injustiça. Mas devemos perceber que a salvação não é somente uma questão de sermos salvos, mas de Deus salvar-nos. Embora desejamos ser satisfeitos, não importando como somos salvos, Deus não pode dizer que tudo o que implica na salvação se resume em salvar-nos, sem se importar se a maneira pelo qual somos salvos está correta ou não. Deus, sem dúvida, deseja dar-nos graça e salvar-nos. Indubitavelmente, Ele quer dar-nos sua vida. Deus é cheio de amor e Ele está mais do que desejoso de que sejamos salvos. Mas se Deus vem salvar-nos, Ele tem de fazê-lo de modo excelente. Por isso, o fato de Deus nos salvar é um grande problema? Deus realmente deseja salvar os homens, mas qual o método a ser usado por Ele para que o homem possa ser salvo da maneira justa? Que método há que seja o mais racional? Que método há que se compare com sua própria dignidade, a dignidade de Deus? É fácil ser salvo, mas é difícil ser salvo justamente. Eis porque a Bíblia fala muito sobre a justiça de Deus. Ela nos diz repetidamente que Deus salva o homem de maneira compatível com sua justiça. Mas que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o modo de Deus agir. Amor é a natureza de Deus. Santidade é a disposição de Deus. E glória é o próprio ser de Deus. Justiça, no entanto, é o proceder de Deus, sua maneira e seu método. Uma vez que Deus é justo, Ele não pode amar o homem meramente conforme o seu amor. Ele não pode conceder graça ao homem meramente conforme ele quer. Ele não pode salvar o homem meramente conforme o desejo do seu coração. É verdade que Deus salva o homem porque o ama, mas Ele deve fazê-lo de um modo que esteja de acordo com a sua justiça, não só pelo seu amor. Seu proceder, seu padrão moral, sua maneira, seu método, sua dignidade e sua majestade. Sabemos que para Deus é fácil salvar o homem, mas não é fácil para Deus salvá-lo de maneira justa. Apenas imagine quão difícil seria para Deus salvar-nos se a questão da justiça não fosse um problema. Não haveria dificuldade alguma. Se Deus não nos amasse, nada poderia ser feito por nós e tudo seria sem esperança. Mas Deus nos amou e teve misericórdia de nós. Ele disse, Ele pretende dar-nos graça. Além disso, Ele pretende dar-nos graça. Se a justiça não contasse, Deus poderia dizer, você pecou? Tudo bem. Apenas não cometa o erro novamente.
Deus, assim, poderia ignorar nossos pecados? Ele poderia dispensar-nos, mandar-nos embora? Se Deus não julgasse o pecado do pecador e tratasse seus pecados conforme a lei, mas perdoasse descuidadamente, onde então estaria a sua justiça? Aqui reside a dificuldade. A cruz nos mostra o quanto Deus odeia o pecado. Ele está determinado a julgar o pecado. Ele estava disposto a pagar o preço tão alto como o de ter seu filho pagado na cruz? Deus não estava disposto a desistir de sua justiça. Se Deus estivesse disposto a esquecer a sua justiça, a cruz teria sido desnecessária. Por não estar disposto a abandonar a sua justiça, Deus preferiu que seu filho morresse naquela cruz. A cruz também é o lugar onde o amor de Deus é manifestado. O peso dos nossos pecados deveria estar sobre nós. Se não o suportamos, é injusto. Mas suportar tal carga é demais para nós. Por isso ele veio e a carregou por nós. O fato de Deus dispor-se a suportar a carga mostra-nos seu amor. O fato de Deus ter, na verdade, suportado tal fardo demonstra a sua justiça. Deus fazer-nos levar à punição é justiça, sem amor. Deus não nos fez levar à punição é amor sem justiça. Deus não nos fazer levar à punição é amor sem justiça. Por ele tomar a punição e levá-lo por nós, há tanto justiça como amor. Graças a Deus por isto. A cruz cumpre tanto a exigência da justiça como a exigência do amor. Nossa salvação hoje não é mercadoria contrabandeada. Não a recebemos de modo fraudulento ou impróprio. Nós não fomos e não somos salvos ilegalmente. Fomos salvos de modo claro e definitivo por meio do julgamento. Para nós o perdão é gratuito, mas para Deus não há tal coisa como perdão gratuito. Para ele o perdão vem somente após a redenção dos pecados. Por exemplo, se você infringir a lei e o tribunal exigir que pague uma multa de $1.000, você deve pagar a multa para que seu caso seja encerrado. Da mesma maneira, fomos salvos somente após sermos julgados na cruz. Nossa salvação vem após sofrermos o julgamento pelo pecado em Cristo. É uma salvação que vem apenas mediante o julgamento. Nós fomos julgados. Então, depois disso, fomos salvos. O amor de Deus está aqui e a justiça de Deus também está aqui. Dessa forma, Jesus, o Nazareno, veio e levou nossos pecados em seu corpo na cruz. O próprio Deus veio carregar os nossos pecados. Nossos pecados foram julgados por Deus na pessoa de Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus derramado na cruz é a prova desse julgamento. Nós nos achegamos a Deus por esse sangue. Por intermédio do Senhor Jesus, dizemos a Deus que fomos julgados. Agora, devolvemos-lhe o que o Senhor Jesus pagou por nós. É verdade que pecamos, mas não somos irresponsáveis. Houve o julgamento. É verdade que tínhamos um débito, mas não estamos fugindo dele. O débito já foi pago. Temos o sangue, que significa a salvação realizada pelo Senhor Jesus, como prova de quitação de que Deus pagou nosso débito a si mesmo. Eis porque o sangue no Antigo Testamento era espargido 7 vezes no interior do véu. É por isso que ele tinha de ser levado até o propiciatório sobre a arca. Deus tem de perdoar todos os pecadores que vêm a ele pelo sangue do Senhor Jesus. Não há outra maneira de sermos perdoados por ele. Como a justiça de Deus é manifesta? Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 22. A justiça de Deus
mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Mas já que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 23. Como podemos obter a graça de Deus? O versículo 24 e 25 de Romanos capítulo 3 responde: dizem que somos justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação. Deus enviou Jesus para redimir-nos de nossos pecados e o propôs como propiciação. Creio que todos vocês sabem o que é o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca que estava no tabernáculo do Antigo Testamento, estava em cima da arca. Foi o lugar onde Deus concedeu graça ao homem. Todo lugar na terra é manchado pelo pecado, mas este lugar e somente esse lugar é sem pecado. Agora Jesus tornou-se o propiciatório. Como ele se tornou tal lugar? Por meio de seu sangue como garantia. Deus propôs Jesus como o propiciatório. E agora, pelo sangue de Jesus, posso chegar-me a Deus por fé. Deus não pode fazer outra coisa senão derramar graça sobre mim. Somente após Deus ter feito isso, posso dizer que sua tolerância e seu deixar os pecados impunes no Antigo Testamento foram justos. E somente após Deus ter feito isso, posso dizer que o fato de justificar os que creem em Jesus no Novo Testamento é justo. Somos salvos hoje não porque Deus encobriu nossos pecados, mas porque Deus tratou com os nossos pecados na cruz em Jesus Cristo. Diante de Deus, não somos devedores perdoados, mas devedores quitados, que estão perdoados. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Depois de salvo, o crente pratica as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.